Boa noite, gente. Eu entrei aqui 2 minutinhos antes, né? Porque eu queria falar dessa proposta de Jesus, né? Que é a finalidade primeira de nós estarmos fazendo as lives 2 vezes ao dia em nome da Fraternidade Espírita Jesus Amigo, até que tudo se restabeleça, né? As nossas atividades se darão pelo meio virtual e querer expressar, né, o sentimento de solidariedade de todos nós espíritas a todos aqueles, né, que junto conosco se preocupam, mas também se entregam à misericórdia do Pai. Nós também queremos aqui hoje falarmos sobre a condição salvífica do Mestre, né? Queremos falar então sobre o tema de Jesus. Agora vai dar 8 horas em ponto. Então vamos juntos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso guia, nosso modelo, nosso mestre e nosso amigo. Senhor Jesus, nesta noite nós te agradecemos pelo teu imenso amor, pelo seu pastoreio, por nos deixar sentir o calor de tua bondade e a caridade com que opera as nossas vidas e todo o plano terrestre. Rogamo-te, Senhor, a graça de, olhando o teu testemunho, assimilarmos o teu conhecimento e fazer de nós evangelhos vivos. Dai-nos a graça de um testemunho profícuo e neste tempo em que nos isolamos, te pedimos, Senhor, para que toda a humanidade cumpra com responsabilidade o seu dever de cidadania, mas jamais se sintam solitários, porque pela solidariedade nos unimos, nos transformamos e de vós nos aproximamos. Que a sua graça inunde nosso coração e de forma especial que os mentores espirituais possam inspirar a mim, que hoje dirijo esse estudo, mas também a todos aqueles que dele aproveitar em seus ambientes domésticos. Qualidade amiga, que se sinta necessitado nesse momento do acolhimento, do abraço carinhoso e fraterno, que os vossos mensageiros achem ressonância em nossos corações para o melhor proceder. Que assim seja. Na live de ontem, à noite, nós inaugurávamos então o estudo acerca do Evangelho segundo o Espiritismo, que no seu capítulo 1 retrata então e aí ele tem um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18, como as bases primordiais para todo o entendimento do contexto, né, que esse capítulo será narrado. Então, lá, está dizendo assim: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se ache na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Ontem nós falávamos acerca da figura de Moisés, aquele espírito que vem na condição de nos revelar, enquanto a humanidade ainda primitiva no seu desenvolvimento moral e intelectual, a condição da crença no Deus único, na organização de uma comunidade que quer se estabelecer enquanto nação, baseadas no princípio de uma moralidade que está sendo ali naquele contexto de Moisés instaurada. Na época, Moisés
utiliza do benefício da autoridade dita de Deus para que pudesse transformar a comunidade que ele está inserida numa humanidade rumo ao processo de santificação. A gente falou então que nas leis de Moisés, os 10 mandamentos são as únicas leis de caráter divino, portanto irrevogáveis. E é a ela que Jesus nesse momento fala que ele veio cumprir até o último iota. Ou seja, Jesus não só reafirma, como testemunha em todo o seu cotidiano, em toda a sua prática, né, a vivência dos 10 mandamentos. Hoje o nosso tema é falarmos sobre Jesus. E falar sobre Jesus é uma experiência muito rica. Então, desde já, aqueles que quiserem, né, falar conosco através da live, deixar algum comentário, alguma dúvida, né, a gente pode responder depois nos comentários. E a gente criar esse ambiente de interação que é próprio das casas espíritas e que hoje, né, a gente utiliza do recurso da internet como melhor proveito. Quando Jesus fala que ele não veio destruir a lei, ele veio então cumprir, realizar, executá-la em toda a sua forma nos caráteres divinos. Então Jesus é o primeiro adorador de Deus Pai. Jesus é aquele que honra o pai e a mãe, segundo o mandamento 4º, né? Com toda a sua plenitude. Ele é aquele que não mata, é aquele que não rouba, é aquele que não quer nada do outro, né? A mulher do outro, boi, né? Como tudo lá fala. Então ele veio mostrar que todo o progresso espiritual da humanidade se dá de forma escalonada. Não existe progresso repentino e progresso sem trabalho. Que também já foi tema de live nossa, né, de hoje de manhã. Na live das 9 da manhã, que depois quem não assistiu pode assistir. Está aí na página do Facebook da Fraternidade. Então, nós vamos utilizar então das obras de Kardec para iluminar esse contexto e entendermos a missão de Jesus. No Livro dos Espíritos, na pergunta 780, Kardec faz uma pergunta aos espíritos que diz assim: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Olha que pergunta e que resposta. Entendemos que o nosso progresso ele é efetivo quando o progresso moral está aliado ao progresso intelectual, que são duas asas, né, vamos dizer assim, num processo de alegoria, do nosso voo rumo a sermos espíritos superiores. Porém, essas duas asas não são desenvolvidas da mesma forma. E é isso que vem elucidar a pergunta 780. Porque no complemento da letra A dessa pergunta diz assim: como pode o progresso intelectual engendrar progresso moral? Ou seja, como que o progresso intelectual pode dar origem ao progresso moral? E os espíritos respondem: fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então percebe que por mais que sejam duas asas, nós podemos até voar de forma ali abrupta, sem que seja um voo totalmente harmônico, mas o processo de deixá-lo harmônico é este. Quando compreendemos pela inteligência o bem e o mal, podemos então, pelo exercício do nosso livre-arbítrio, termos decisões mais bem ponderadas. E esse exercício contínuo nos leva ao desenvolvimento da moral. A moral que, em acertos e erros, vai se aproximando da moral
cristã. Na letra B da mesma pergunta, Kardec pergunta assim: como é nesse caso que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos os mais pervertidos também? O que Kardec quer dizer com essa pergunta? Nem sempre é fácil nós entendermos que o progresso moral vai se dar concomitante ao progresso intelectual. Tanto é que a gente consegue observar que o desenvolvimento intelectual de uma comunidade não acompanha o moral. Por exemplo, nós percebemos que o processo tecnológico se dá de maneira efetiva. Cada vez mais informação temos, cada vez mais desenvolvimento industrial, econômico vai se dando, mas todas essas ferramentas que nos são concedidas são utilizadas com moralidade? São utilizadas com a finalidade única do progresso comunitário? São dados a oportunidade de todas as pessoas se beneficiarem do progresso concedido? A gente tem que pensar que todo o progresso que a gente vive hoje no plano terrestre é uma cópia imperfeita do progresso já adquirido no plano espiritual, porque nós somos essa cópia. Quando nós temos esse processo aqui na Terra, é porque no plano espiritual ele já se efetivou. Então, o progresso intelectual, ele também se dá por forma de inspiração, pela forma de intuição dos espíritos superiores. Mas moralidade e intelectualidade podem ainda não se dar de forma concomitante. Olha a resposta dos espíritos nessa pergunta B. O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Olha a lei do trabalho e a lei do progresso aqui se misturando. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. Ou seja, o progresso da inteligência está se efetivando, mas quando o progresso moral não está andando ali junto com o progresso intelectual, a intelectualidade mal usada leva às más consequências que a gente enxerga aqui no plano encarnado. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Ou seja, os próprios espíritos superiores reconhecem o tempo todo que moralidade e intelectualidade não são progressos feitos de forma contínua ali como um grupo, mas contínua de forma separada dentro das percepções que são concedidas naquela encarnação para o espírito. Então, cabe a nós a responsabilidade de pensarmos em que paradigma nós estamos nos alicerçando, mas também aonde estamos nessa escala de progresso, reconhecendo então nossos defeitos, nossas qualidades e ponderando nossas atitudes para corresponder a uma moral cristã. Continuando esse nosso estudo, nós vamos ver um trecho lá do Evangelho segundo o Espiritismo que fala assim: Jesus modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, as leis de Moisés. Quais leis mosaicas, então, que Jesus rompeu, então? As leis civis. As leis civis instauradas por Moisés eram as apropriadas para aquele tempo rudimentar da espiritualidade encarnada. Mas, no tempo de Jesus, o progresso já se efetivara em partes. Então, Jesus instaura uma nova moral para aquele novo tempo, para aquela nova era instaurada por ele, enquanto segunda revelação divina. Então, por que essas leis civis foram então rompidas por Jesus? Porque era necessário combater o extremismo das práticas exteriores. Porque nós somos convidados a adorarmos a Deus, em espírito e verdade, tendo como guia e modelo dessa experiência de adoração o próprio Jesus. Então, as práticas exteriores eram necessárias naquele tempo para que nós pudéssemos introjetá-las e começarmos a viver um processo de adoração contínua
do Deus único. Hoje, depois da vinda de Jesus, já somos convidados a deixar cair à terra toda e qualquer experiência, fazendo de nosso espírito o templo vivo de adoração, trazendo para nós a experiência dessa conexão com o Pai, nos sentindo um com o todo, porque o todo está também em nós, refletindo o seu amor através, das leis naturais que nos proporciona a felicidade. Outro motivo era romper com as falsas interpretações. Todo o processo de esclarecimento espiritual da humanidade se dá por sucessivas comunicações do plano espiritual superior à humanidade, através do que nós chamamos na doutrina espírita de mediunidade. Nesse processo de mediunidade, existem aqueles que, não tendo afinco e a responsabilidade no processo de condução daqueles a quem é confiado, então traz uma má comunicação. É bom que a gente entenda que nem tudo que é dito tem que ser aceito sem questionamento, porque esse também é um convite de Kardec. E quando nós somos convidados por Jesus a rompermos falsas interpretações, é entendermos que existem, da mesma forma que encarnado, desencarnados, inclinados às más tendências. Então Jesus vem romper com todo o processo que traz uma escravização espiritual, como era na época de Moisés, porque era determinante ainda naquele tempo, pela fé, todo o contexto civil. Então imagina que as religiões de tal forma cerceavam a liberdade, que era proposto então a quantidade de passos para chegar ao templo. A alimentação era restrita, a vida conjugal era toda ali alicerçada numa única forma, como se todos os espíritos precisassem da mesma experiência no tempo todo. Vamos dar um exemplo atual? Todos nós estamos convivendo com as informações acerca do coronavírus da mesma forma? Porque dentro da mesma família existem pessoas que já possuem a infecção, pelo vírus, e por que tem pessoas que não? Por que a chegada do coronavírus no Brasil não se deu da mesma forma do que em outros países? Porque os nossos irmãos italianos têm sido tão atingidos, e a ele toda a nossa oração e todo o nosso respeito. E olha que maravilha quando a gente vê na internet eles fazendo uma mensagem daquilo que eles gostariam de ter ouvido há 10 dias atrás. Olha como que o processo de responsabilidade espiritual frente à moral instituída por Cristo vai transformando as nossas relações. Jesus, então, ele usa, e por isso que eu dei esse exemplo, de um resumo da sua moral. Quando ele diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ainda acrescenta, aí estão toda a lei e os profetas. Aquele exercício daquela experiência dos italianos falando para nós aquilo que eles gostariam de ter ouvido e não escutaram, é uma experiência de amar ao próximo. Quando os italianos, que também vi na internet, chegam à sacada de suas casas e cantam, é uma experiência de amor ao próximo. E qual a experiência de amor ao próximo que nós aqui no Brasil, convidados a esse isolamento social, temos testemunhado? As nossas ruas ainda estão cheias? O nosso propósito de responsabilidade comunitária está sendo executado da forma como Cristo. Porque se eu não quero o mal para mim, Jesus me convida a amar o próximo como a mim mesmo, eu não posso querer o mal do outro. E hoje o mal do outro é eu ir para a rua. Olha quanta coisa que o Evangelho pode nos trazer de reflexão para melhor viver o tempo atual. No momento, Jesus também reafirma a necessidade do cumprimento integral das leis de Deus, vinda pelas mãos do médium Moisés. O tempo todo, Jesus, ele, como segunda revelação, ele não desautoriza a primeira revelação. Sempre ele vai voltar
né, se a gente for procurar aprofundar, principalmente no Evangelho de Mateus, ali está muito forte, é os 10 mandamentos. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase que agora vai ser o nosso alvo de reflexão. Lá fala assim: o papel de Jesus não foi o de um simples legislador, moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. A autoridade de Jesus, ela tem diversos fatores. Por exemplo, quais? O primeiro, ele cumpre as profecias que o predisseram. Então, todos nós que podemos ter dúvida se Jesus é o Cristo, nós podemos ler, por exemplo, as profecias do profeta Isaías e vermos que lá a figura do servo sofredor narra com exatidão o processo de sofrimento de Cristo no Calvário. Quando nós pegamos as profecias de Jeremias, de Daniel, a gente encontra ali nos textos proféticos, os rastros, né, e a espera daquele Jesus que se consolida como Cristo. Segundo motivo da autoridade daquilo que Jesus fala é a autoridade da sua natureza, de seu espírito. Ele chega à condição crística, passou pelo desenvolvimento que nós ainda galgamos. Lá no livro A Caminho da Luz, né, Psicografia de Chico pelo Espírito Emmanuel, ele vai falar que os mundos e os sóis que Cristo habitava já se perderam na poeira do tempo. Então, olha quão antigo esse Espírito é. Então, quanto mais a gente pode aprender com Jesus, porque a sua mensagem e o seu testemunho é luz para as trevas que ainda habitam em nós. Então, a autoridade dele vem da própria natureza de seu espírito. E segundo, pela missão que ele desempenha. O espiritual, ele conhece a realidade espiritual daquilo que o Pai o concede por dirigente, por tudo aquilo a que nós somos chamados, né? Gente, desculpa aí que pode estar dando algumas falhas na transmissão. Vamos continuar aqui que o terceiro caráter dessa autoridade de Jesus ao nos convidar à reforma íntima, tendo ele por exemplo, é que a sua pregação está toda alicerçada e testemunhada na sua prática, o que traz para a gente um caráter muito maior de confiabilidade. Quando a gente escuta um conselho de quem não o segue, a gente questiona se aquele conceito é válido ou não. Isso se dá no nosso cotidiano. Mas tudo aquilo que Jesus nos aconselha e nos mostra como um caminho de retidão e de progresso, ele, na sua encarnação, nos mostrou que dá certo. Então, Jesus não nos pede nada que antes não tenha nos mostrado a sua eficácia. Então, até esse processo de encarnação de Jesus, com toda a preparação que ele teve, né, enquanto um espírito crístico, para encarnar num orbe aqui tão, vamos dizer assim, grotesco, ainda tão despreparado para ter como habitante espíritos superiores a esse ponto. Na continuidade, então, né, do capítulo 1, lá nos itens 3 e 4, que é o nosso alvo de estudo hoje, Kardec vai colocar, ali ele vai organizar os ensinamentos que Jesus proporciona. Então vamos lá. O que Jesus ensinou em conformidade com aquilo que está no Evangelho segundo o Espiritismo? A realidade do mundo espiritual como pátria dos espíritos exilados aqui na Terra. Nós somos espíritos. A nossa pátria, então vamos dizer assim, o nosso lugar, a nossa essência condiz com a vivência do plano espiritual. A encarnação é nos dada como presente, a fim de que o nosso progresso possa ocorrer. Então, tendo isso por mente, lá no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36. No diálogo dele com Pilatos, né, naquele processo de acusação que está ali anterior ao processo de crucificação e desencarne, né, do Messias, lá tem uma fala de Jesus assim muito sucinta: o meu reino não é deste mundo. Olha como que Jesus, até no auge de suas provações, ali naquele processo encarnatório, ele reafirma a sua essência espiritual. O reino, então, ele está lhe mostrando,
Pilatos governa um reino puramente material. Eu governo o reino, inclusive de Pilatos. Eu governo, ele, né, naquela fala ele está falando assim, gente, eu governo tudo. O que vocês acham que conhecem, eu estou em profundidade. As relações que vocês estabelecem são miseráveis frente a todas as relações que a Terra possui. Então, Jesus ele também nos mostra o nosso lugar, não a fim de nos desmerecer, mas tendo consciência, né, da realidade em que a gente está. Um outro ensinamento que Jesus propõe é o caminho, então, para esse reino. Então, Jesus anuncia seu desencarne, olha lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Ele está ali anunciando seu desencarne, e num questionamento de Tomé, ele fala, porque Jesus fala assim, olha, o lugar para onde eu estou indo, vocês não podem ir. E aí Tomé questiona, mas mestre, como vamos a esse lugar se não sabemos o caminho? E aí a resposta de Jesus é, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quem quer encontrar Jesus, quem quer se relacionar com o Mestre, quem quer estar frente a frente com ele em toda a sua essência, sem nenhum tipo de véu, tem uma forma? Tem. Age no caminho que Jesus inaugura, tem a vida que Jesus propõe, né, que ele é o caminho, e viva as verdades que ele prega. Pode parecer muito complexo, né? E mas a gente fazendo uma organização da nossa vida espiritual, a gente consegue. É engraçado porque a gente consegue organizar a nossa vida financeira, a gente tem tempo para organizar a vida do nosso trabalho, a gente tem tempo para organizar as atividades da casa espírita, a gente tem tempo de ajudar as pessoas que nos cercam a organizarem suas vidas, mas não temos tempo de organizar a nossa vida enquanto espírito imortal. Por quê? Quais são as nossas metas enquanto espíritos? Quais são os nossos objetivos? O que vamos fazer prático para alcançar, né? Então a gente vai pensar, por exemplo, a serenidade para mim é uma coisa difícil. Ok, reconheço isso como uma potencialidade a ser desenvolvida, né, na minha alma. E o que eu estou fazendo para alcançar a serenidade? Eu posso reconhecer, por exemplo, que os meus conflitos fora do ambiente familiar, eu os guardo, né, como se eu o aprisionasse, e quando eu chego em casa eu desconto todos os meus problemas em meus familiares, trazendo ali um contexto de desagregação, desunião e instaurando um processo de desarmonia. Então, olha como que não resolver um conflito da forma certa, no jeito certo e com as pessoas envolvidas nesse conflito pode trazer um processo de desgaste. E aí Jesus vai falar com a gente assim, olha, utilize então agora o caminho que ele instaura, a verdade que ele prega e a vida que ele propõe. E aí, quando chegamos do trabalho, descontaríamos todos os nossos nervos naquele que nos esperam, naqueles que amamos, que estão lá dentro das nossas casas? Porque aqui a reflexão hoje falando de Jesus, se eu falar demais eu empolgo. Jesus ensinou tudo o que podia? Não. Não porque nós não estávamos preparados. E isso está lá revelado no Evangelho de João, no capítulo 16, nos versículos 12 a 14, que fala assim. Jesus falando, olha, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Olha como que estávamos ainda naquele tempo. Vamos valorizar também o progresso que já atingimos. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porquanto não falará de si mesmo, mas dará tudo o que tiver ouvido e vos anunciado o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar.
diferenciação de Jesus do Espiritismo. Jesus precisava de que nós, enquanto espíritos encarnados lá há 1000 anos, começássemos esse progresso dessa nova era que ele instaura, né? E aí nós, nos conformando à mensagem de Jesus, precisávamos de depois uma nova fase de progresso, que se vai dar lá pelo Espiritismo. Vamos lá. Quando ele fala, eu achei muito belo retomar esse trecho do Evangelho de João, porque ele fala assim, olha, quando vier aquele Espírito da Verdade, quantas mensagens assinadas pelo Espírito da Verdade nós temos na codificação de Kardec? Uma, que por sinal para mim é das mais belas, está lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, e que muitos espíritas já começam a ler lá do Evangelho do capítulo 1, mas não lê lá o prefácio. Volta lá e medita, palavra a palavra. E olha quanta riqueza o Espírito da Verdade nos traz em uma mensagem. E que posteriormente nós vamos, ver que o Espírito da Verdade é o próprio Jesus. Então, nós não precisamos ficar esperando que Jesus vai voltar, porque ele nunca foi. O Jesus, ele caminha conosco. Ele está o tempo todo conosco. Jesus, ele falava sempre em parábolas. Isso é uma característica. Jesus, ele raramente ficava sozinho, e quando ele ficava sozinho, era um momento de vivenciar o deserto que o conectaria, vamos dizer assim, a Deus. Mas Jesus, quando está com os seus, ele fala em parábolas. E assim, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 33 e 34, vai falar assim: e com muitas parábolas dirigia a palavra, segundo o poder. E sem parábolas nunca lhe falava, porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. As parábolas eram utilizadas então como forma de facilitar o processo de entendimento com aqueles que Jesus convivia. Mas também deixar uma incógnita, que seria as motivações, dos espíritos que tinham contato com aquela mensagem de aprofundar. Porque o homem ele é levado pela curiosidade. Então, Jesus aguçava ali e mostrava que teríamos todo o potencial para alcançá-lo. Mas ele dá as chaves desse alcançar sua mensagem, mas o caminhar rumo a ela depende dos nossos passos. Outra característica de Jesus é que aos seus, então, aquele grupo que estava mais preparado, mais condizente ao aprofundamento que a sua mensagem propunha, ele elucidava, ele falava em particular. Como que a gente vê isso? Vamos lá lembrar da parábola do semeador. Logo após a narrativa da parábola do semeador, por Jesus, existe ali uma explicação pelo próprio Jesus para os seus discípulos, confirmando aquilo que a gente leu agora no Evangelho de Marcos. Para melhor compreender Jesus, então, importava que a ciência... Então, Jesus ele não fala tudo porque o próprio processo científico não dava condição para que a sua mensagem fosse por inteira aceita. Qual o tipo de ciência? A ciência da filosofia, a ciência da psicologia, de todas elas. As engenharias, olha quanta coisa nós progredimos enquanto humanidade nesses 2000 últimos anos. Então, para a gente finalizar, eu busquei 3 pensamentos da mentora espiritual Joana de Ângeles, contidas no livro Jesus e Atualidade, para ser alvo de nossas reflexões. O primeiro está justamente no capítulo que também dá título ao livro, quando fala assim: a humanidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado, companheiro e terapeuta, em atendimento de emergência, a fim de evitar-lhe a queda no abismo. Olha que atualidade mesmo do pensamento de Joana de Ângeles. Nós precisamos de Jesus para não cair no abismo. Então não está na hora de desespero porque temos Jesus por terapeuta.
Mas vamos tirar Jesus da cruz? Vamos ver que ele sofreu o tormento da cruz, sim, mas ele venceu a morte, porque o Espírito vive. E quando a gente vê esse Jesus descrucificado, ele passa a ser caminhante junto conosco, né? Caminheiro junto conosco, peregrinos, rumo ao Pai. Só que como ele já passou pelas trilhas que nós andamos, é nosso guia. Então a gente não anda sem uma cura. Um segundo trecho que eu extraí está lá no capítulo intitulado Jesus e Humildade, que fala assim: não se lhe refere como se estivesse distante, ou fosse desconhecido ou temível. Apresento em forma de amor, amável e conhecido, próximo das necessidades humanas, compassivo e amigo. Falar de Jesus é de responsabilidade muito grande, porque a gente tem que falar de um Jesus que ele é totalmente alcançável. Ele não é desconhecido, ele não é para ser temido, ele não está distante, ele é amigo. Então, uma das reflexões é: se aos nossos amigos aqui da esfera terrestre, espíritos encarnados, nós conseguimos comunicar, dialogar, por que não divino no planeta? E o terceiro e último trecho que eu extraí foi lá eu esqueci o capítulo, gente, vocês vão me desculpar. Mas fala assim: humilde, Jesus sendo humilde, não se fez subserviente. Ou seja, ele não se humilhou para nos servir. Olha quando ele cura a sogra de Pedro. Ele vai à casa de Pedro, cura a sogra de Pedro passa a servi-lo, mas Jesus não se humilha por ter ido à casa de uma enferma. Ele usa do servir como um chamarisco, como uma lição pedagógica para que nós possamos servir em seu nome. Afável não se tornou piegas, ou seja, ele não usou de sentimentalismo extremo. Ele soube expressar os sentimentos da maneira certa e necessária àquele tempo. E Jesus, sendo amigo, não se qualificou como subalterno, ou seja, ele não se colocou sob as ordens de ninguém. Esse livro de Joana de Ângeles, ele compara Jesus a situações inúmeras que convivemos no cotidiano. E é um livro, amigo, muito especial, porque dele origina, né, inclusive o nome da nossa fraternidade. Fica aí também uma dica de leitura. Que Jesus, nosso mestre e guia, possa nos abençoar, nos fortalecer e nos inspirar. Façamos juntos nossa prece pela fraternidade universal, da paz e da esperança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Muito obrigado a todos, aqueles que acompanharam, né, aqui ao vivo, aqueles que tiraram um pedacinho do seu tempo para compartilhar, né, essa live que vai ficar gravada aí no canal, e aqueles que quiserem deixar nos comentários algum tipo de sugestão de como melhor conduzir as lives, ou de temas para que possamos deixar em forma de texto durante o dia, né, como forma de elucidação, nós aceitamos de muito bom grado essa ajuda, né? Que Jesus nos abençoe. Até amanhã às 9 da manhã. Já está publicado também no Facebook e no Instagram da página da Fraternidade toda a programação e temas que nós faremos as lives. Até o dia 23 já tem os temas escolhidos. Que Jesus nos abençoe. Até amanhã.